Obrigado por você estar aí. Você vai assistir mais um culto da palavra. Eu tenho certeza que esta palavra bíblica e revelada vai alcançar o seu coração, vai alcançar a sua família. Assista quantas vezes você desejar. Não esqueça, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Mande este link para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Mande este link. Você precisa deixar também um like. É importante que você faça um comentário abençoando as pessoas que por aqui passam. Tudo isso surte um grande efeito nas redes sociais. Deus te abençoe. Bom culto, boa palavra. Graças a Deus, muito boa noite, paz seja convosco, Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família no nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, culto da palavra aqui na Abba Church em Boston, lembrando que nós estamos na 355 Franklin Street em Melrose. No entanto, as nossas reuniões do culto da palavra ainda temporariamente acontecem somente online. Todas as quintas-feiras, 7h30 p.m. online, pelo Facebook, pela fanpage, pelo YouTube, você pode acompanhar o nosso culto da palavra aqui na Abba Church em Boston. Você é bem-vindo com a sua casa, você é bem-vindo com a sua família. Que Deus te abençoe aí onde você estiver. Membros da igreja, membros virtuais, amigos dentro e fora dos Estados Unidos, amigos na Europa, no Japão, na Austrália, na Rússia. Deus te abençoe no nome de Jesus. Vocês são muito bem-vindos para aprendermos juntos da palavra de Deus. Se você quiser nos conhecer, se você é aqui de Boston e região e quer participar conosco de um culto presencial, você tem que nos visitar aos domingos. Nós vamos aguardar você aos domingos. Domingo, 6 p.m., às 6 da tarde, um único horário no domingo para receber você em sua casa. Eu estarei lá com a minha esposa, com os meus filhos, para receber você. Seja bem-vindo no nome de Jesus. Se você ainda não tem uma igreja para frequentar, experimente a nossa
e sinta a diferença de uma igreja bíblica. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus. Amém? Vamos a um trecho da palavra de Deus no livro dos Salmos. E eu quero destacar 3 versículos do Salmo 139. Salmos 139. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Se você está em casa, no quarto, na sala, na cozinha, no tablet, no celular, na televisão, no carro, no caminhão, onde você estiver, ouça a palavra de Deus agora. Salmos 139, o versículo 1, 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Versículo 23 agora, do Salmos 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus se você acredita na palavra do Senhor. Queridos, esse texto nos dá, mais uma vez, ele nos proporciona descanso. É essa a nossa relação com Deus. A base da nossa relação com Deus é confiança. E a presença de Deus na nossa vida traz descanso, traz paz, traz a atmosfera do céu liberada sobre nós. E debaixo desta palavra é que nós vamos dizimar e ofertar agora. O salmista Davi está reforçando a onipresença e a onipotência de Deus. Ele está dizendo, olha, está tudo no controle dele. Porque antes que fosse escrito qualquer coisa, ou que se pudesse imaginar ou ver qualquer coisa sobre mim, o Senhor já escreveu no seu livro a meu respeito. Tudo está diante de Deus, e Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E se em algum momento nós não nos sentimos confortáveis na situação, no momento que nós estamos vivendo, basta pedir a Ele que nos sonde, venha nos sondar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ver se há algum caminho mau, então tira e me dê os teus caminhos, que são caminhos bons, que são caminhos eternos. Aleluia! É por isso que completamos também o nosso culto, contribuindo, ofertando, dizimando, fazendo a nossa representação financeira diante do altar. Você que está em casa e deseja contribuir conosco, junto com os membros da Abba Church em Boston, aqui na parte de baixo tem um número de telefone. Deve estar aqui ou aqui, alguma coisa assim. Mas você vê aqui o número de telefone. Você pode registrar aí no seu celular, fazer um envio, um texto de mensagem com a palavra give. E então, se você estiver fazendo isso pela primeira vez, tem um breve cadastro para registro do seu cartão de crédito ou débito. E depois fica muito mais fácil. É só você digitar então give, enviando a mensagem por este número de telefone, e o sistema vai perguntar quanto você quer enviar. E você coloca 20, 30, 50, 100, como você desejar. Qualquer lugar fora dos Estados Unidos também pode fazer a sua contribuição. Se você está assistindo pelo computador, pelo tablet ou pela televisão, é só aproximar a câmera do seu celular nesse QR Code aqui. Vai abrir um link e você pode fazer a sua contribuição. Eu faço um convite especialmente aos membros da Abba Church em Boston. Sejam bem-vindos, sejam generosos. Estamos instruindo quanto à generosidade. Faça isso e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Eu vou te dar alguns segundos para você fazer a sua oferta. Façamos isso juntos, agora, no nome de Jesus. Por favor. Aleluia, Deus seja louvado. Graças a Deus, obrigado pela sua generosidade. Nós estamos crendo no nome de Jesus que em breve nós vamos encontrar um lugar onde poderemos congregar todas as famílias que o Senhor está enviando para esse ministério. E a sua representação financeira é uma forma de também nos estimular, nos motivar. Pastor, pode ir, encontre um lugar.
encontre uma casa onde nós possamos nos sentir confortáveis em família para adorarmos e servirmos ao Senhor. E então você está dizendo: encontre, pastor, que eu estou aqui para dar suporte à estrutura financeira da igreja. Então Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ao estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo de número 3. Na semana passada nós estudamos dos versículos 1 a 10. E hoje nós vamos concluir todo o capítulo 3, dos versículos 11 até o versículo de número 26. Vamos ao discurso de Pedro ao povo, que estavam agora atônitos, assustados com a cura do coxo que estava na Porta Formosa, e sobrenaturalmente ele está restaurado pelo poder do nome de Jesus. Você que ama a Bíblia, eu te convido agora, pegue a sua Bíblia, pegue caneta e papel, pegue o seu caderno, sua agenda de anotações, faça as suas observações. Vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, vamos ter a nossa fé acrescida e muitas vezes mais fortalecida no Senhor pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 11. Vamos lá. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre, deu quase um trava-língua, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei você, mas eu amo ler a Bíblia, eu amo ler a palavra de Deus, e só na sua entrega em ler, respeitando dentro de cada idioma que a Bíblia lhe é mais confortável, só o fato de você ler e ler bem
já produz um efeito de entendimento e graça, muitas vezes abundante e aperfeiçoado em você. Atos dos Apóstolos, vamos seguir adiante, capítulo de número 3. Bom, nós paramos no versículo 10, vamos seguir pelo versículo 11. Voltemos ao versículo 11, vamos lê-lo novamente. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. Aquele homem, quando viu que estava com a saúde restaurada, e as palavras perfeita saúde, são essas palavras de Pedro, ele mesmo ficou assustado em relação ao povo, porque poderia ocorrer na mente daquela gente que aquele homem seria um falso coxo, e que talvez estaria enganando-os a todos há tanto tempo. Ele se levanta, diz Pedro, palavras de Pedro, lá no versículo de número 16, em perfeita saúde. Então isso significa que Deus não só tirou dele o estado de coxo, mas o revitalizou completamente. Ele se sentiu completamente novo no corpo, na alma, no espírito, nos ossos, na carne, no sangue, nos nervos. Ele está assustado, e a Bíblia diz que ele se apega a Pedro e João. Ele mal sabia que já estava se tornando uma testemunha viva de Jesus. Ele estava se tornando uma testemunha viva do Cristo que havia ressuscitado, do Cristo ressurreto. A partir daquele instante, ele se tornaria uma espécie de centro de atração do Evangelho. Aleluia! Centro de atração do Evangelho. Porque agora no seu corpo estava os sinais do poder do Cristo ressurreto. Sem saber o que fazer, sem saber o que decidir, ele correu e se apegou a Pedro e a João, dizendo: me ajudem a explicar para esse povo o que está acontecendo comigo, porque eu estou temeroso. Vamos seguir? Versículo 12. Quando Pedro viu isto, disse ao povo, e é aqui que eu preciso que você redobre a sua atenção nessa pequenina expressão: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Pedro não diz varões judeus, varões gentios, homens da Galileia, mix de todo mundo. Não, ele diz homens israelitas. Ele não usa a expressão homens ou varões judeus. Quando a expressão judeus é mencionada, a importância, a interpretação mais significativa é religiosa. Mas quando israelitas são mencionados, então o foco da interpretação é uma nação inteira. Quem foi para a cruz, quem não foi para a cruz, quem murmurou, quem não murmurou, quem cuspiu, quem não cuspiu, quem maltratou, quem não maltratou, quem foi a favor, quem foi contra, não importa. Pedro os exortava a todos. Olha isto: homens e varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? Deus, ele está dando agora um testemunho em caráter nacional. O povo está admirado do homem. E este nível de admiração, ele transpõe-se para o nível de adoração. Pedro, no seu discurso, vai intervindo. E agora na mente do povo eles estão dizendo: foi Pedro e João quem fez este homem andar. É Pedro e João quem está operando a movimentação, a mobilidade, a vida nesse homem. Foi ele quem fez isso, ou foi eles que o fizeram. Mas Pedro diz: não tem nada a ver com a gente. Essa é a demonstração da eficácia e do poder do nome de Jesus. Então ele está dizendo: olhem para Jesus, porque isso tem a ver com o poder daquele que foi ressuscitado. Bendito seja o nome do Senhor. E ele está dizendo: ei, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Aí você tem que seguir
para o verso de número 13. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, que negou, porém vocês o entregou. Vocês foram responsáveis pela entrega, mesmo tendo determinado Pilatos que ele deveria ser solto. E aqui começa um conflito no discurso de Pedro. E isso é importante, a autoridade com que ele vai adquirindo no enchimento do Espírito Santo. O povo está atônito, não sabia como responder. Será que isso é habilidade e santidade de Pedro e João? E Pedro diz: não tem nada a ver com a gente, isso aqui é o poder do nome de Jesus, porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, olha só, ele está histórico. Ele pega a nação como um todo e traz à memória dos israelitas a história. Abraão, Isaque e Jacó é o Deus da história. Então ele não tem foco na religiosidade ou na religião do judaísmo, mas na condição de Israel ou dos israelitas como nação. Ao longo da história ele está dizendo aquilo que Deus disse, e ele vai discorrer isso a partir dos profetas, que faria e cumpria. Ele o fez através de Jesus, glorificando a Jesus, o seu Filho, diz a Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro, ele está cheio do Espírito Santo, e por estar cheio do Espírito Santo, ele também está cheio da palavra revelada de Deus. Pedro, ele está agora pronto para se tornar um defensor do Evangelho de Jesus e da glorificação de Jesus através da sua ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele começa a dizer: Jesus, aqueles que vocês entregaram a Pilatos, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Apesar de Jesus ter sido entregue, apesar de Jesus ter sido negado por vocês diante de Pilatos, apesar de Jesus ter sido maltratado e julgado injustamente, apesar de ter sido inocentado pelas palavras de Pilatos, apesar, Deus o glorificou, independente do que vocês fizeram por ele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Isto é uma mensagem de ousadia, é uma mensagem de autoridade no Evangelho, que vai se desenrolando no enchimento de Pedro e na autoridade de Pedro, com testemunho do Evangelho, na pregação da palavra, que vai se revelando agora. Vocês entregou, foi vocês que entregou a Jesus. Isso vai tomando proporções assustadoras. Olha isso aqui: mas vós negaste o Santo de Deus, aleluia. Vós negaste o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida no lugar dele. Eu quero somar mais um versículo 15: e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Eu quero que você anote algumas expressões aqui, ó: Filho de Deus, santo e justo, príncipe da vida. Anote aí: Filho de Deus, santo e justo e príncipe da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, vamos trazer à memória, a partir do versículo 13, na segunda parte, que diz assim, ó: a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Queridos, a Bíblia diz, e ela é bem clara, que desde a primeira apresentação de Jesus diante de Pilatos, Jesus foi levado a Pilatos por volta das 6 horas da manhã. E desde a primeira apresentação de Jesus diante de Pilatos, existe agora um registro na história desses homens israelitas de injustiça contra um homem inocente. E a consciência deles não quer descansar.
no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo de número 18. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra, senão você me acompanha. Versículo de número 28 diz a palavra de Deus no Evangelho de João. Jesus está agora perante Pilatos. Vamos conectar os textos para que se torne possível entender o discurso e a pregação da palavra revelada de Pedro. Versículo 28, João, capítulo 18, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã bem cedo, 6 horas da manhã aproximadamente, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer da Páscoa. Agora olha o versículo 29. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: qual é a acusação? Qual é a acusação que vocês estão trazendo contra este homem? Olha a hipocrisia desses caras. Minutos antes, instantes antes, na prisão de Jesus, eles estavam denunciando Jesus como alguém que estava em atitude de blasfêmia contra Deus e o templo. Mas olha só, eles estão em crise nas relações políticas com Pilatos. Então Pilatos pergunta assim, no versículo 29, olha que resposta evasiva: que acusação trazeis contra este homem? E eles disseram: se você está precisando de um malfeitor, se este não fosse malfeitor, nós não entregaríamos. Isso é uma resposta vaga, fugindo daquilo que deveria ser significativo. Olha, a gente está trazendo ele porque ele é um malfeitor, porque se não fosse malfeitor, não viria para você. Você não é o homem que resolve problemas de malfeitor. Eles não tinham coragem de olhar para o justo e santo. Eles não tinham coragem de olhar para o príncipe da vida. Eles não tinham a coragem de olhar para aquele que era filho de Deus. Eles não tinham a coragem de simplesmente reconhecer que eles não tinham do que acusar a Jesus. Então eles foram hipócritas, eles foram evasivos, a resposta foi vazia, a resposta foi sem compromisso. Pilatos pergunta: qual é a acusação deste homem? E os fariseus religiosos israelitas respondem dizendo: ué, se ele não fosse o malfeitor, a gente não teria trazido ele aqui? Ah, pelo amor de Deus, gente, olha que coisa. Quando as pessoas apontam, acusam, querem se promover em nome de uma acusação falsa, então quando são apurados e são pressionados, diga por que vocês querem que eu prenda e mate este homem? A resposta é evasiva. Ah, você é Pilatos, o homem que trata com malfeitores. Então estamos lhe trazendo um dos malfeitores. No discurso de Pedro, aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, ele traz isso à memória daqueles homens. Ele está dizendo: olha, antes de Pilatos ver a Jesus. Gente, isso é muito forte, pelo amor de Deus. A Bíblia diz em João, no capítulo 18, versículo 28, que Jesus foi levado a Pilatos pela manhã bem cedo, por volta das 6 horas da manhã. Antes, pelo menos uns 10, 15 minutos antes de Pilatos ver a Jesus, ele perguntou para os judeus israelitas, para aqueles fariseus: qual é a culpa desse homem? Ali eles já poderiam ter se arrependido. Ali eles poderiam ter dito: não sabemos ao certo, a gente se sente desconfortável com a presença dele, porque a mensagem dele, a pregação dele, a relação dele com pecadores, com prostitutas, com leprosos, essa vida dele, essa coisa que ele tem de ajudar a gente, eles não tinham a capacidade de reconhecer. Então eles disseram: não é você que trata com malfeitores? Pedro no discurso está dizendo, olha o versículo 13 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, ele está 3 e 13, ele está dizendo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vocês entregaram perante Pilatos, negando antes que Pilatos pudesse falar com Jesus, porque eles poderiam ter resolvido ali. Pilatos está esperando que Jesus venha fisicamente, seja levado diante dele.
Pilatos sai para conversar com eles. Qual é o problema que vocês têm com esse homem? Eu não vejo problema nenhum, não me chegou nenhuma situação. Então toda a situação foi criada pelos homens, varões israelitas, dentro do seu princípio de judaísmo e religiosidade, que não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Meu Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eles anteriormente estavam acusando Jesus de blasfêmia, mas agora estão temerosos. Eles estão em crise na relação política deles com Pilatos, e eles estão tentando sair pela tangente. Não, é um homem malfeitor, por isso que a gente está trazendo aqui. Eles fazem isso numa velocidade, gente, sem precedente. Eles estão com pressa, eles precisam ganhar tempo. Eles não querem dar detalhes para o julgamento de Pilatos, porque se eles fossem extremamente detalhistas, Pilatos iria dizer: saem daqui que vocês estão com a cabeça fora do lugar, vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo. Mas eles estão com pressa, eles precisam condenar a Jesus a qualquer custo. Então eles se resumem a dizer: é um condenado, e é você que resolve coisas condenadas, de condenados. Pilatos estava pronto para absolver Jesus, porque ele não viu culpa nele, não viu culpa nenhuma. A única acusação de traição não podia ser sustentada, porque era algo que estava na cabeça daquele povo. Eles tentaram dizer que Jesus não seria honesto nos seus tributos em relação a César, mas é mentira, porque no Evangelho de Lucas capítulo 20, versículo 19 a 25, diz que ele mesmo doutrina os seus discípulos, dizendo: dai a César o que é de César. Eles não sabiam como entregar a Jesus. Eles então tentaram denunciar a Jesus como um futuro rei de um reino que poderia ameaçar o grande reino de Roma, o grande César. E Jesus insistia em dizer: o meu reino não é deste mundo, não é para este tempo, não é agora, calma, ele está vindo. E os meus súditos, quando chegar, chegarão, e vocês vão entender quando o meu reino chegar. Mas eles não tinham o que fazer. Então Pilatos decide libertar a Jesus, mas aí eles constrangem a Pilatos politicamente, dizendo: mas então, se você tem que matar alguém, então que mate este malfeitor. E é trocado, Barrabás é trocado por Jesus. Olha o que o versículo 14 de Atos 3 diz: mas vós negastes o santo e o justo. Em que momento aconteceu isso? Lá em João 18 e 28, quando o Pilatos, antes de falar com Jesus, perguntou para eles: por que vocês querem matar esse cara? Pedro joga isso na cara deles: vocês negaram o santo e o justo, pediram que ele fosse entregue no lugar de um homicida, matastes o príncipe de Deus, versículo 15, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Bendito seja o nome do Senhor. Veja as palavras, a força das palavras que Pedro usa. Olha o versículo de número 14, ele diz assim: o santo e o justo. Ele não diz inocente. Ele podia ter dito, ele podia ter sido enfático, o inocente. Não, ele diz o santo em vez de inocente. Ele diz o justo em vez de usar a expressão, por exemplo, de injustiçado. Ele usa no versículo de número 15 a expressão o príncipe da vida, ou o autor da vida, em vez de chamá-lo de vítima. E ele usa a expressão e Deus o ressuscitou, em vez de dizer porque vocês o mataram e ele permanece morto. Não, ele está dando testemunho no seu discurso, dizendo: é o santo, é o justo, é o príncipe da vida, aquele que está ressuscitado, foi glorificado, Jesus, por seu Pai, que é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da história. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você lê textos como esse, e que a sua memória começa a se conectar com o que foi dito, por exemplo, João capítulo 18, João capítulo 19, a interação dos religiosos, a falta de caráter e hombridade, a capacidade de serem claros na sua acusação, a manipulação política junto de Pilatos. E você vê Pedro agora em Atos capítulo 3, cheios do Espírito Santo. Pedro começa a ter domínio da palavra revelada, dizendo: foi isso que aconteceu e vocês o mataram.
E ele vai dando detalhes sobre quem foi aquele que eles mataram. Olha o versículo de número 16. Estamos estudando Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atenção aí na sua Bíblia. Versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé vem por ele, e deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. Gente, olha o discurso de Pedro, a resposta que Pedro deu aos homens israelitas, porque ele está falando a uma nação inteira, só porque eles estavam assustados com o coxo que saltava e andava dentro do templo, curado pelo poder do nome de Jesus. E ele diz: isto é fé, isto é pela fé no nome de Jesus, que fez o seu nome se fortalecer na vida deste homem. Bendito seja o nome do Senhor. E agora este nome, o nome de Jesus ressuscitado, começam os sinais e a operação de milagres. Meu Deus! E aí eles olham e dizem assim: mas é por causa de Pedro e João? Não, mas Pedro e João já faziam parte dos frutos daquela semente que foi lançada na terra, morreu e ressuscitou. Era os frutos, era a produção dos frutos da vida. Aonde a morte estava, chegaria a vida. Aonde a enfermidade física estivesse, chegaria a graça de Deus para curar. E se você puder observar, olha esta expressão no final do versículo 16: esta perfeita saúde. Pedro está dizendo que aquele coxo recebeu um fortalecimento perfeito na sua saúde. Em outras linhas dos originais grego diz assim: e Deus o restaurou de toda e qualquer enfermidade que pudesse haver a mais na vida do coxo. Meu Deus, é o poder do nome de Jesus. E tudo isto na presença deles, diante deles. Glorificado seja o nome do Senhor. Aquele coxo já estava se tornando o centro nervoso da manifestação do Evangelho. Ele já estava se tornando o foco da concentração do poder do nome de Jesus. Já era uma testemunha viva de que Cristo havia ressuscitado e estava curando, restaurando, reconciliando. Meu Deus, que coisa! Vamos mais um pouquinho, gente. Vamos para o versículo 17 agora. Diz assim a palavra de Deus: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Olha só, o enchimento do Espírito na vida de Pedro, trazendo compreensão de Cristo na vida de Pedro. Pedro diz assim: eu sei que vocês foram tomados por ignorância, mas agora chegou o tempo de consertar isso, chegou o tempo de se arrepender, porque lança a luz. O versículo 17 está conectado diretamente com o versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Vamos seguir, vamos passar pelo 18 e nós comentamos os três então. Deixe-me ler novamente o versículo 17. E agora, irmãos, eu sei que o que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo haveria de padecer. Meu Deus, isso aqui é muito forte, me levaria um bom tempo, mas eu vou te deixar uma pergunta que é o ponto de partida da interpretação do versículo 18. Olha isso aqui, ó. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Então a pergunta que se faz aqui é: se Cristo já haveria de padecer, que culpa eu tenho? Que culpa eu posso ter? Se já havia sido dito que assim seria, e se de forma ignorante eu fui envolvido pelo costume, pelo hábito religioso dentro da esfera judaica, e se participei ignorantemente, por quê? Aonde está? Como eu me livro disso? É porque eles eram sacerdotes. Eles estão se esquecendo da continuação profética. Sim,
ele viria para padecer, ele viria para sofrer. Mas como religiosos e sacerdotes, eles deveriam participar deste sacrifício, não matando-o, mas sendo participantes na entrega, transferindo sobre ele toda a expectativa de reconciliação e de arrependimento, transferindo sobre ele a culpa. Em que momento, pastor? No momento em que Pilatos lavou as mãos, ele cumpria Deuteronômio 21. É sobre isso que ele está falando. Lavar as mãos significa transferir sobre o animal inocente a culpa. Então Pilatos lava as mãos dizendo: isso não tem nada a ver comigo, eu transfiro sobre ele toda a culpa dessa gente. E o que os judeus preferiram dizer? Caia sobre nós, que o preço venha sobre nós. E é isso que Pedro está dizendo. Então, que culpa eu tenho? Talvez alguém me ouve dizendo: que culpa eu tenho? Pelo amor de Deus, então arrependa-te e lance sobre ele. Senhor, realmente o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, as nossas transgressões, nas nossas pisaduras nós fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 19, então vem o convite: arrependei-vos, arrependei-vos. Por quê? Porque com o arrependimento vem o refrigério da presença do Senhor na nossa vida. Todo o refrigério que se espera, toda agonia sai, toda maldição vai, toda tristeza acaba quando nos arrependemos. A Bíblia diz: arrependei-vos para que venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor nas vossas vidas. É por isso que o homem pecador, a mulher pecadora, o desviado, o não crente, longe de Deus, afastado de Deus, você que nunca aceitou a Jesus, você que nunca reconheceu o sacrifício dele na cruz, esta angústia, esta tristeza, este vazio, você precisa de paz, você precisa de refrigério, você precisa de descanso, você precisa do céu. Jesus é o caminho, a presença de Jesus traz este refrigério, a presença do Senhor, aleluia. Olha o que o versículo de número 20 diz: e enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, aleluia. Então está aqui por antecipação aqui. Veja, ele chama a atenção dizendo: ó homens israelitas, até João Batista se equivocou no seu questionamento. João capítulo 1 versículo 11, será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? João Batista também vai duvidando, dizendo: será? João declarou: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a ele seguir. Mas quando ele vai para o calabouço, ele diz: és tu mesmo? O que deveríamos esperar? Ou virá outro? Ou podemos investir toda a nossa expectativa no Senhor? Ele diz assim, ele foi enviado, Jesus, que já foi pregado lá atrás. João deu testemunho dele. Meu Deus do céu. Vamos para o versículo 21, olha isso: o qual convém que o céu contenha, o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, a restauração de todas as coisas. Nós temos na Bíblia aquilo que eu chamo de os 3 Gênesis da Bíblia. O primeiro Gênesis da Bíblia acontece no capítulo 1 e no capítulo 2 do Gênesis, e disse Deus: haja luz, e houve luz. O segundo Gênesis da Bíblia acontece no Evangelho de João, capítulo de número 1, e o verbo agora traz luz. Olha só que interessante: traz luz da além do Jordão, daqueles que habitavam em trevas, na Galileia dos gentios. E o terceiro Gênesis virá, Apocalipse 19, Apocalipse 20, quando então a luz de Deus, daquele que está no trono inacessível, transformará esta terra, um novo céu e uma nova terra, pelo poder da palavra do verbo que opera. Então Jesus está dizendo: está detido, será detido, palavras de Pedro, até que então se manifeste em todo o propósito, aleluia, e haja reconciliação.
e haja agora reconciliação com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A terra em breve passará por esta transformação. A terra em breve passará por esta metamorfose sobrenatural. E haverá cura, haverá restauração. Depois do dilúvio, a Bíblia diz que a terra sofreu muitas variações. A terra sofreu muitas mudanças depois do dilúvio. Mudou-se o clima, mudou-se a fauna, mudou-se a flora, mudou-se a relação e o convívio dos animais e da questão de sobrevivência. Mas na vinda de Jesus, quando todas as coisas forem restauradas pelo seu poder, toda a terra será restaurada conforme o projeto original de Deus, como Deus desejou que fosse. Com a vinda de Jesus, todas as instituições de Deus serão poderosamente restauradas. O sacerdócio efetivo será restaurado, o governo da terra será restaurado, o trono de Davi, o tabernáculo de Davi, a vegetação será restaurada, a fauna, a flora, a relação com os animais, o corpo humano será restaurado. O Senhor Jesus está dizendo através da boca de Pedro, pelo seu Espírito, que assim será. Aleluia. Olha o versículo de número 22. Veja o que diz a Bíblia. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Este profeta de que Pedro anuncia e que saiu da boca de Moisés é a pessoa de Cristo Jesus, a figura de Cristo profetizada por Moisés. Se você mover a sua Bíblia um pouquinho, por favor, eu recomendo que faça, vai valer a pena. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 18. Olhe o que diz a Bíblia no versículo de número 15. Dos versículos 15 a 22, nós temos as palavras na boca de Moisés, a promessa do grande profeta que viria. Então o que vemos aqui? Olha o versículo de número 15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de todos ou de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. O Senhor, o vosso Deus, vai suscitar. Meu Deus do céu, eles estão em discussão. Eles não aceitaram o batismo de fogo na relação com Deus. Eles queriam a presença de Moisés junto deles. Então Moisés começa a dizer: olha, eu sou profeta para vocês, mas no meio de vocês o Senhor Deus levantará e a ele vocês deverão ouvir. Olha o versículo 16: conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da grande assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Deus estava enviando sobre os israelitas um batismo de fogo, mas eles não querem receber, eles não querem ser tomados por isso. Olha só o que acontece, versículo 17, são palavras de Moisés que coincidem com o discurso de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Então, versículo 17: então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Meu Deus do céu, porque eles estavam clamando por um mediador sem saber. Olha o versículo de número 18 agora: eis lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Porque aqui está o tipo desse mediador, que Cristo já vai sendo construído através do discurso e da boca de Moisés. O Cristo que veio, e ele ao todo tempo dizia: as palavras e a vontade são as palavras do meu Pai. E Cristo veio, mas não quiseram ouvir a Jesus. Olha o versículo de número 19: e será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome,
eu requererei dele. Por quê? Porque eles negam a manifestação do profeta, do meio deles Jesus, para dar ouvidos a quem? Ao anticristo. Olha aqui no discurso de Moisés, em Deuteronômio 18, aonde o anticristo entra. Versículo 20: porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Porque é a forma com que o anticristo, na revelação de Moisés, vai se introduzindo, tentando enganar a nação de Israel. Agora veja o versículo 20: porém, o profeta, versículo 21, e se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, essa palavra não se cumprir e não suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta: não temas ou não tenha temor por ele. Bendito seja o nome do Senhor. É impressionante como a Bíblia, ela está completamente, poderosamente conectada em toda a sua profecia. E assim então disse Pedro: porque Moisés disse aos vossos pais que Deus levantaria do meio dos vossos irmãos um profeta, e é sobre este Jesus que ele está pregando. Versículo de número 23, estamos concluindo agora. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. É as palavras do versículo de número 21. Se não ouvir, pagará alto preço por isso. Meu Deus do céu, o Senhor está falando. Tem alguém aí? Bendito seja o nome do Senhor. Cuidado com profetas que ousam falar presunções no nome do Senhor e operam no espírito do anticristo, chamando a atenção para si e não para a palavra do Senhor. Escute, versículo de número 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias, porque o Espírito de Cristo operava através dos profetas, e através deles estava sendo anunciado, estava sendo profetizado a vida do Messias, o sofrimento e a glória que o Messias deveria experimentar. De que forma? No ambiente do profético, no ambiente dos salmos, no ambiente do tabernáculo de Davi, nessa atitude de predição perfeita. O Espírito de Cristo estava lá, porque muitos profetas viveram a vida do Messias sem saber, experimentando tudo, cada minuto da vida do Messias, para que no corpo eles fossem estimulados a profetizar o segredo, o mistério do Messias que viria. Bendito seja o nome do Senhor. Cada um dos profetas do Antigo Testamento manifestou a faceta de Cristo, os mistérios e o propósito da redenção por intermédio de Cristo. É disso que Pedro está falando. Versículo de número 25 agora: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós cremos na mensagem profética genuína, quando um profeta de Deus tem a sua mensagem pautada na Bíblia, na palavra de Deus, gente, pelo amor de Deus, o enunciado profético ou o dom de revelação, que é a habilidade de ver além, Deus concede a algumas pessoas, claro, é um dom, mas o profeta bíblico é aquele que lê os textos sagrados e os interpreta, e sabe colocá-los em cada tempo e em cada geração. Este é o profeta que você tem que ouvir, é esta profecia que você tem que receber, a profecia que sai da Bíblia, a profecia que sai da palavra, não a manipulação de uma habilidade de poder ler a vida das pessoas. Pelo amor de Deus, é isso que a Bíblia está dizendo. Paulo estava manifestando, Pedro pregou e Paulo manifestou esta verdade através da semente de Abraão, pela linhagem de Benjamim,
Cristo revelado às famílias da terra. A promessa de Abraão estava se cumprindo. Bendito seja o nome do Senhor. E agora nós encerramos no versículo 26. Ressuscitando Deus a seu Filho, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse no apartar a cada um de vós das vossas maldades, porque Jesus foi o eleito de Deus, aleluia, para substituir o povo eleito que estava excluído e longe da presença de Deus, para os salvar, reposicionando-os, trazendo-os de volta para uma vida com Deus, reconciliando todas as famílias da terra para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meu Deus do céu, meus irmãos, esta palavra é muito forte. Eu quero que você encontre descanso nesta palavra. Pedro está no seu discurso dizendo: ele morreu, mas ressuscitou. Ele é o Deus da história, Abraão, Isaque e Jacó. Ele anuncia isto a toda a nação dos homens israelitas do seu tempo. Ele traz à memória toda a verdade do Espírito de Cristo operando na vida dos profetas do Antigo Testamento, para dizer uma coisa só: arrependam-se e se convertam ao Senhor, para que sejam perdoados os vossos pecados, e para que chegue um tempo de refrigério na presença do Senhor Jesus. Aí na sua casa agora, no carro, no caminhão, na casa, de repente enquanto eu prego, você traz à memória um parente querido que está desviado, um filho, uma filha que não é crente, que está longe dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, se você me ouve e é você quem está longe de Deus, arrependa-te agora, converta-te agora, entregue a tua vida a Jesus, porque aonde há arrependimento, há refrigério de todo mal e de toda maldição. Eu quero que você pare um instante comigo, porque nós vamos orar, e que esta palavra possa ecoar na sua casa, na sua família, que você compartilhe essa mensagem de hoje com o maior número de pessoas que você puder, porque eu sinto no meu espírito que há salvação de Deus acontecendo agora. Feche os teus olhos, se você pode, aonde você estiver. Pai, no nome de Jesus, te dou graças por mais este culto da palavra, te dou graças por mais este tempo aqui na Abba Church em Boston. Obrigado por aqueles que nos acompanham pela internet, nos Estados Unidos, no Norte América, no Brasil, na Europa, no Japão, na Austrália, na Rússia. Obrigado pelos muitos testemunhos que chegam, porque os teus filhos estão sendo levados por tua palavra em graça, em sabedoria, em conhecimento, meu Deus, semelhante a Pedro, meu Pai, que opere agora naqueles que creem em salvação, e os enfermos que me ouçam, recebam agora no nome de Jesus perfeita saúde, da cabeça aos pés. Eu os abençoo com esta palavra. Sejam cheios do Espírito Santo agora, aonde estiver no seu corpo a enfermidade, nos braços, nos ossos, nos nervos, nas pernas, no sangue, enfermidade nos rins, no estômago, no pulmão agora, em nome de Jesus, no fígado, na vesícula agora, em nome de Jesus, na cabeça, nos olhos, nas articulações, em nome de Jesus, receba a saúde perfeita agora. Torne-se um centro da manifestação do Evangelho. Torne-se a partir de agora uma testemunha viva de Jesus, que cura e restaura, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém, amém. E graças a Deus, aleluia. E assim chegamos ao fim de mais um culto da palavra aqui na Abba Church em Boston. Lembre-se, nós estamos na 355 Franklin Street em Melrose, ok? Temporariamente ali estamos. O culto da palavra acontece somente online, a partir das 7h30 p.m. todas as quintas-feiras. Você quer participar comigo? Você quer tornar o reino de Deus grande? Coisa simples que você pode fazer. Por exemplo, deixe um like nessa transmissão. Comente na parte de baixo: eu assisti a mensagem, eu ouvi a palavra, eu recebi a palavra de Deus.
Você pode só escrever assim, ó: hoje eu estudei Atos capítulo 3, ok? Se você der um like, se você fizer um comentário, se você fizer um share, se você compartilhar, isso vai se tornando relevante na rede e milhares de pessoas começarão a assistir essa mensagem. Deus te abençoe. Não esqueça, nos vemos presencialmente aos domingos, 6 p.m., 355 Franklin Street, Melrose. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o rosto e guarde você em paz. Eu abençoo a sua vida no nome de Jesus. Nos vemos domingo. Até lá. Deus te abençoe. Quer continuar com Deus? You still want to stay with God? Então me faça um favor. So do me a Se favor. você for continuar com Deus, If you're going to stay with God, as coisas invisíveis de Deus the invisible tem que things ser muito mais real para need to be você much more real to do que you as coisas naturais. than the natural things. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. 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 Tu és santo, 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 tu és santo. Diga! Santo, santo é o Senhor. Joshua, fall Jericho Falls. 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 It 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 falls. E a cidade vem ao chão. And the city goes Eu down. sou do carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro Sing it. batendo a porta. Até você mover a cidade. Until you move that whole city. Eu sou do carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. E este eu sou. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta.
Ainda quer continuar com Deus? Do you still want to stay with Então God? me faça um favor. So do me a Se favor. você for continuar com Deus, If you're going to stay with God, as coisas invisíveis de Deus the invisible tem que things ser muito mais real para need to be você much more real to do que you as coisas naturais. than the natural things. Santo, Santo é o Senhor, Tu és santo, Santo, Santo é o Senhor, Tu és santo, Santo. Joshua, fall Jericho falls. 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 It 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 falls. E a cidade vem ao chão. And the city goes down. Do carpinteiro batendo a porta.